Olá a todos, meu nome é Marcelo Alvarenga. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito dos principais resultados da minha tese de doutorado. Essa tese, que foi desenvolvida junto ao programa de pós-graduação em administração da Uninove, ela buscou investigar como a atuação intraempreendedora de gestores de projetos de inovação contribuía para o desenvolvimento das chamadas capacidades dinâmicas organizacionais. Quando a gente fala de capacidades dinâmicas, nós estamos falando de capacidades que as organizações têm que ter, principalmente quando elas estão inseridas em mercados extremamente competitivos. Dentre estas capacidades, nós temos, na verdade, três capacidades organizacionais. A primeira delas é a capacidade de percepção, que é o quanto a organização ela consegue identificar novas informações no mercado. A gente fala também de um segundo tipo de capacidade, que é a capacidade de apreensão, que é o quanto essas organizações conseguem processar internamente essas informações que foram identificadas. Informações cujo processamento pode ser bastante relevante para o desenvolvimento de novos produtos e novos serviços que, por exemplo, a organização vem a oferecer para esse mercado em que ela está inserida, né? Obviamente, para que ela possa oferecer esses produtos e serviços para esse mercado, ela depende de um terceiro tipo de capacidade, que é a chamada capacidade de reconfiguração, que nada mais é do que a capacidade que a organização tem de reorganizar os seus recursos para que, de fato, ela possa desenvolver e oferecer para esse mercado esses novos produtos e esses novos serviços. Ok? Durante a minha tese de doutorado, eu pude conversar, na verdade, eu realizei entrevistas com 18 gestores de projetos que se dedicavam a inovar em grandes empresas, empresas, na verdade, na sua maioria de grande porte, mas também algumas delas empresas de médio e pequeno porte, né? Eram gestores de projetos que tinham, em média, 12 anos de experiência na gestão de projetos de uma maneira geral. Falando especificamente já dos resultados da minha tese, eu consegui identificar aí algumas capacidades que esses gestores tinham, né, que os favorecia na condução de processos e rotinas que ajudavam as organizações a desenvolver as suas capacidades de percepção, apreensão e reconfiguração. Então, eu identifiquei algumas capacidades individuais, que eu chamei de capacidades individuais de percepção, como, por exemplo, autoconhecimento, iniciativa, avaliação emocional, dentre outras capacidades. Eu consegui também, durante a minha tese, identificar capacidades individuais de apreensão, que, dentre essas capacidades identificadas, eu posso citar algumas: a capacidade de realizar análises críticas, a capacidade de abstração, né? Além dessas capacidades individuais de apreensão, eu identifiquei também capacidades individuais de reconfiguração, né? Dentre elas, podemos também citar aí a capacidade de argumentação, de comunicação, de flexibilidade, de disciplina, que, na verdade, eram capacidades que esses gestores de projetos demonstravam ter e utilizar no seu dia a dia, que ajudava no desenvolvimento de processos e rotinas que iam combinar com a capacidade de reconfiguração que a organização necessita ter. Portanto, além de eu ter identificado capacidades individuais de percepção, apreensão e reconfiguração, eu consegui também identificar comportamentos, que esses indivíduos tinham, que, na verdade, ao interagirem com os comportamentos de outros profissionais dentro da organização, também contribuíam para as capacidades organizacionais de percepção, apreensão e reconfiguração. Comportamentos que eu chamei de comportamentos coletivos, uma vez que eram comportamentos que dependiam, do próprio indivíduo, mas dependiam também, obviamente, dos comportamentos de outras pessoas para que, de fato, a organização pudesse ter aí essas três capacidades de percepção, reconfiguração e apreensão. Então,
Pensando na identificação dessas capacidades individuais e nesses comportamentos coletivos, né, vinculados especificamente às capacidades organizacionais, de percepção, apreensão e reconfiguração, né, a minha tese, ela, com a identificação dessas capacidades e comportamentos, ela contribui, né, no sentido de identificar elementos importantes para que as organizações possam conduzir processos de recrutamento e seleção e processos de treinamento e desenvolvimento que podem favorecer ao desenvolvimento das capacidades dinâmicas organizacionais, né? Portanto, a minha tese, além de ter uma contribuição teórica, uma vez que ela preenche um gap teórico na identificação de capacidades e comportamentos, né, que o indivíduo tem e que favorecem para que as organizações possam desenvolver essas capacidades dinâmicas organizacionais, elas têm aí uma possibilidade, né, na verdade, a minha tese ela tem a possibilidade de contribuir para aspectos gerenciais de uma maneira geral, tá ok? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.